E aí, tudo bem com você? Nessa, nessa situação que nós estamos, às vezes fica complicado, né? Mas nós estamos orando para que tudo termine e termine bem para todos nós. Essa semana você sabe que eu estou fazendo uma série de revisões e vamos aqui trabalhar um pouquinho com multiplicação e divisão de radicais, que eu percebi que não ficou legal. Alguns exercícios assim muito errados e alguns fazendo assim de qualquer jeito. E eu percebo que precisamos trabalhar um pouquinho sobre multiplicação e divisão de radicais. Eu não vou passar tarefa nova e vou dar oportunidade para quem não fez ou fez errado fazer ou refazer a tarefa. Se você já fez a tarefa e fez praticamente certa a tarefa, você precisa apenas colocar lá na plataforma concluir aula para que seja marcada a sua presença, que você esteve, verificou a aula, mas não tinha nada para fazer. Agora, muitos mesmo, precisam fazer e fazer bem, porque o que eu tenho visto nas tarefas não tenho gostado, porque estão fazendo errado. Eu vou começar com a multiplicação de radicais. Então, aqui 6 exercícios de multiplicação. Então, como é que você faz a multiplicação de radicais? No caso aqui, raiz de 3 vezes raiz de 8, você multiplica 3 vezes 8. Como as duas estão dentro da raiz, o resultado vai ficar dentro da raiz. Então, 8 vezes 3, 24. Então, você tem raiz de 24. O que você tem que fazer agora? Você tem que simplificar a raiz de 24. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Essa é a fatoração do 24. Então, esse 2 ao quadrado aqui, ó, como ele está ao quadrado, ele vai para fora da raiz. E quando ele sai da raiz, ele perde o quadrado. Então, vai ficar 2 raiz de... Como o 2 e o 3, como o 2 e o 3 aqui, eles não têm quadrado no expoente, eles não poderão sair da raiz. Então, você só multiplica os dois. 2 vezes 3, 6. Então, raiz de 3 vezes raiz de 6, desculpa, raiz de 8, fica 2 raiz de 6 como resultado. Vamos fazer a letra B. Nota que na letra B nós temos um 3 do lado de fora. Como só tem esse 3 do lado de fora, o que você vai fazer? Você vai apenas repetir 3 do lado de fora e multiplica a raiz de 3 vezes raiz de 12. Então, multiplica o 3 vezes 12 e vai ficar dentro da raiz. Vai ficar dentro da raiz. 3 vezes 12, 36. Como a raiz de 36 é exata, e você já sabe quanto que é a raiz de 36, repete o 3 vezes o 6. Isso dá, então, 18 como resultado. Ok? Letra C. Na letra C, você percebe que você tem número fora e número fora. O que acontece quando você tem número fora? Você multiplica o 4 e multiplica o 2. Eles que estão fora das raízes. Então, 4 vezes o 2, isso fica 8. Então, você escreve 8 fora da raiz. Deixa eu colocar na cor preta. 8 fora da raiz. E agora o que você vai fazer? Você vai pegar a raiz de 2 vezes raiz de 6. Então, você vai pegar o 2 que está dentro, o 6 que está dentro, e vai multiplicar esses dois. E o que vai acontecer? Como está multiplicando um número dentro por outro número dentro, esse número tem que ficar dentro. Então, 2 vezes 6 dá 12. O que você vai ter que fazer com 12? Fatora o 12, então 8, repete. Fatorando 12 eu tenho 2 ao quadrado vezes 3.
Nesse caso aqui, como o 2 está ao quadrado, ele sai da raiz, encontra o 8 lá fora, e o que acontece? Você multiplica. Então vai ficar assim, ó, 8 vezes 2, raiz de 3. Lógico, você não precisaria fazer assim, você pode fazer direto. Pega o 8 vezes o 2 e multiplica, então você vai ter 16 raiz de 3. Então fica dessa maneira. Só repetindo aqui para você. Multiplica o de fora vezes o de fora e fica fora. Multiplica o de dentro vezes o de dentro e o resultado fica dentro. Fatora o 12, porque é possível fatorar. E aí você coloca para fora o 2 ao quadrado, ele perde o quadrado, ele multiplica quem está lá fora. 8 vezes 2, 16. Vamos à letra D. Aqui na letra D nós temos 2 do lado de fora, na primeira raiz, e não tem nada do lado de fora na segunda raiz. Então, o que você pode fazer com esse 2? Você vai repetir esse 2 fora da raiz. Agora, quando você pegar o 2 de dentro e o 10 de dentro, você vai multiplicar esses dois. Então, o 2 e o 10 você vai multiplicar. E como eles estão dentro, você vai colocar o resultado dentro da raiz. Raiz de 20. Fatora a raiz de 20. 2 ao quadrado vezes 5. Esse 2 ao quadrado que está aqui, ó, ele vai sair da raiz. Então, ele vai para fora. E quando ele sair da raiz, ele perde o quadrado. Então, como é que vai ficar? Já tem um 2 lá fora. O outro 2 que sai. Raiz de 5. 2 vezes 2. 4. Raiz de 5 é o resultado desta multiplicação. Agora nós vamos trabalhar com um outro modelo. Aqui, ó. Você tem parênteses, tem menos, tem mais, tem 2 termos aqui, 2 termos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai usar um detalhe que você aprendeu no ano passado. 3 raiz de 2. Deixa eu fazer melhor. 3 raiz de 2. Você vai multiplicar com 3. 3 raiz de 2 você vai multiplicar com a raiz de 2. O menos 2 você multiplica com 3. E o menos 2 você multiplica com a raiz de 2. Esse eu vou fazer para baixo, que vai ficar melhor. Então, deixa eu apontar aqui. 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 vezes 3. Ó, está multiplicando um número com raiz com um número. O que você vai fazer? Você vai apenas multiplicar o de fora com o de fora. O de fora com o de fora. Quem são os que estão fora? Esse 3 aqui, ó, vai multiplicar com esse 3 e vai repetir a raiz. Assim, ó. Esse 3 que está aqui multiplica com esse 3. Só esses dois aqui, ó. Então, 3 vezes 3 dá 9. E repete a raiz. Então, 3 raiz de 2 vezes 3 dá 9 raiz de 2. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, mais 3 raiz de 4. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 3 fora e não tem nada fora, repeti. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. No começo, 3 vezes 3, porque os dois estão fora, dá 9. Raiz só tem uma, repete. Agora eu tenho menos 2 vezes 3. Isso vai ficar menos 6.
E agora, menos 2 vezes raiz de 2, de novo. Um número vezes uma raiz, você repete os dois. Então vai ficar menos 2 raiz de 2. Como eu tenho uma raiz exata aqui, ó, 4 é uma raiz exata. Eu preciso, então, resolver esta raiz primeiro, antes de continuar. Então, vai ficar assim, ó, 9 raiz de 2 mais 3 vezes 2, que é a raiz quadrada de 4, menos 6, menos 2 raiz de 2. Dá uma olhadinha aqui, só para você ter uma noção. Quanto é que dá 3 vezes 2? Não dá 6? Então, eu tenho isso aqui, ó, dá 6. Isso aqui é menos 6. Então, o que dá para fazer aqui? Esses dois você pode cancelar. E o que vai sobrar? 9 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Pego de fora menos o de fora, isso dá 7. Isso dá 7 e repete a raiz de 2. Esse aqui é mais complicado, então se é mais complicado você precisa dar uma atenção maior para ele. Agora vamos fazer a última multiplicação aqui. 1 mais raiz de 2 vezes 4 raiz de 2 vezes menos 2. A mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. 1 vai multiplicar o 4 raiz de 2. 1 vai multiplicar o menos 2. Raiz de 2 vezes o 4 raiz de 2. E o raiz de 2 vezes o menos 2. Cuida com as regras de sinais. 1 vezes 4 raiz de 2 é só repetir porque é 1 vezes um elemento neutro. Então, 4 raiz de 2. 1 vezes menos 2 fica menos 2. 4 vezes, deixa eu apontar aqui para você enxergando, raiz de 2 vezes 4 raiz de 2, multiplico de fora com de fora, aqui tem 1, deixa eu colocar ali para você enxergar, então aqui não tem nada, é como se tivesse 1, então 1 vezes 4, o de fora com o de fora, isso vai ficar fora, mais 4, e raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 4, menos a última multiplicação, raiz de 2 vezes menos 2, estou multiplicando um número com raiz com um número sem raiz, vamos repetir os dois, o número primeiro de preferência. Então vai ficar 2 raiz de 2. Novamente aqui eu tenho uma raiz de 4, eu preciso calcular isso daqui, então isso aqui vai ficar assim, ó. 4 raiz de 2 menos 2 mais 4 vezes 2 menos 2 raiz de 2. Isso daqui, ó, isso aqui vai ficar 8. Vou pegar essa raiz e vou juntar com essa outra raiz. Então, 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, isso fica 2 raiz de 2. E aqui, menos 2 com 8 fica 6. Então, você tem mais 6. Se você tem dificuldade nisso aqui, um bom treino nisso é pegar multiplicação de polinômios do ano passado. Que é exatamente isso aqui que você tem que fazer. É que você tem duas dificuldades. A multiplicação e os radicais. E aí complica. Mas nada daquilo que você esteja fora do seu alcance. Você consegue fazer isso com certeza. Vamos ao segundo exercício, que vai falar sobre divisões
de radicais. Então, nós temos divisões de radicais. 15 raiz de 6 divididos por 3 raiz de 2. Eu coloquei aqui ao lado a mesma questão, só que aqui tem 2 pontinhos. E aqui em forma de divisão, em forma de fração mesmo. Então, você pode optar escrever assim, ó, ou deixar os 2 pontinhos. Se você já tem assim, trabalha assim. Se você tem os 2 pontinhos, trabalha com os dois pontinhos. Ok? A mesma coisa que a gente fez na multiplicação, você vai fazer aqui na divisão. O que você vai fazer? O de fora, você vai dividir pelo de fora. Então, esses dois você vai dividir. E a raiz, você vai dividir pela raiz. Então, o de dentro com o de dentro. Então, vai ficar bem simples isso aqui, ó. 15 divididos por 3 dá 5. Raiz de 6 divididos por raiz de 2, isso fica raiz de 3. Deixa eu apontar aqui para você. Então, 15 divididos por 3 dá 5. Raiz de 6 divididos pela raiz de 2 fica raiz de 3. O de fora divide com o de fora e fica fora. O de dentro divide pelo de dentro e fica dentro. Aqui, ó, letra B. 30 raiz de 15 divididos por 5 raiz de 3. Então, você vai dividir o de fora pelo de fora e você vai dividir a raiz pela raiz. Então, o de fora com o de fora fica fora. 30 divididos por 5 é 6. Raiz de 15 divididos por raiz de 3 fica raiz de 5. E aqui não tem mais nada para fazer. A mesma coisa você vai fazer na letra C. O de fora divide pelo de fora. O de dentro divide pelo de dentro. O de fora pelo de fora fica fora. 12 divididos por 4 dá 3. Raiz de 18 divididos por raiz de 3. Isso fica raiz de 6. E a divisão é somente isto. Ok? Vamos para o próximo. E aqui nós vamos trabalhar com as expressões. Agora vamos montar conhecimento e vamos fazer. Está vendo que tem uma divisão, outra divisão e tem uma soma? Faz a divisão primeiro, depois faz a soma. Então vamos pegar raiz de 32 divididos pela raiz de 8. Dentro 32, 8, 32. Na hora que você dividir, isso vai ficar dentro. Então, raiz de 32 divididos pela raiz de 8, isso fica raiz de 4. Por que fica raiz de 4? Porque 32 divididos por 8 é 4. Raiz de 72 divididos por raiz de 8. Então, 72 divididos por 8, isso é 9. Mas como está dentro da raiz, fica raiz de 9. Raiz de 4 exata fica 2. Raiz de 9 exata fica 3. E 2 mais 3 é 5. Ok? Na letra B, novamente aqui tem 2 pontinhos. Eu escrevi aqui do lado a mesma coisa. Não vou resolver os dois, só vou resolver um. Então aqui, ó, 10 raiz de 27 mais 10 raiz de 3 fica em cima. Divididos por 4 raiz de 12 embaixo. O que nós vamos fazer aqui primeiro? Primeiro nós vamos fazer essa soma. E para fazer soma, você sabe que as raízes precisam ter o mesmo radicando. Eu vou fatorar o 27. E na oportunidade, vou fatorar o 12 também. Então, fatoro o 27, fatoro o 12 para poder fazer a soma. O resto repete tudo. Então, abre parênteses. 10, 27 fatorado é 3 ao quadrado vezes 3, mais 10 raiz de 3 repete, porque não dá para fazer nada com a raiz,
dividido aqui, 4 repete e fatora a raiz de 12. Então vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Fatorei a raiz de 12. Coloca, deixa eu mostrar aqui, coloca o 3. Esse 3 aqui vai sair da raiz e aqui o 2 vai sair da raiz. Ele vai encontrar o 10 lá fora, então você vai multiplicar e esse 2 vai sair, vai encontrar o 4 e vai multiplicar. Já vou fazer direto isso. Então, 3, abre parênteses ainda, 3 vezes 10, 30, raiz de 3, mais, repete, 10, raiz de 3, isso dividido, o 2 sai, encontra o 4, multiplica, 8, raiz de 3. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar. Tem que fazer a soma. Pega o 30 mais o 10 e repete a raiz. Não preciso mais de parênteses. 30 mais 10 dá 40. Raiz de 3 divididos por 8 raiz de 3. Como é divisão, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o de fora com o de fora e vai ficar fora, e o de dentro com o de dentro e vai ficar dentro. Como eu tenho raiz de 3 aqui e raiz de 3 e é divisão, então o que eu posso fazer por causa da divisão? Essa raiz de 3 com essa raiz de 3 eu posso cortar, e 40 divididos por 8, isso fica 5. E isso é o resultado final. Uma outra maneira que você tem de olhar isso aqui, eu só vou pegar aqui essa parte final. Se tivesse na forma 40 raiz de 3 divididos por 8 raiz de 3. Então, nesse caso aqui, você pode verificar facilmente que dá para cortar isso aqui e divide o 40 pelo 8, e o resultado então vai ser 5. Aí você faz a divisão, desses dois aqui, ó, desses dois que estão fora. Simplesmente essa divisão aqui que você vai fazer, porque a raiz você já cortou. Ok? Não é uma coisa simples, mas dentro daquilo que você pode aprender. Vamos aos 2 últimos exercícios. Novamente aqui eu coloquei com divisão e aqui na forma de fração. Então, quando você pegar o exercício no livro, na lista, qualquer lugar, e enxergar a divisão, se quiser escrever desta forma, a letra D já vai estar direto naquela forma. Então você tem aqui, você pode escrever na forma de divisão. O que nós vamos fazer aqui? Eu tenho que fazer as somas. Ó, tem 2 somas, ou 3 somas para fazer aqui. Então a primeira coisa, vamos somar. Mas para somar, eu preciso fatorar o 18, fatorar o 98, fatorar o 200 e fatorar o 8 aqui. Vamos fatorar todos eles e escrever na forma de fatorada. Abre parênteses, 18, fatorando 18 você vai ter 2. Fatorando 18 você vai ter 2 vezes 3 ao quadrado. Fatorando o 98 você vai ter 2 vezes 7 ao quadrado. Fatorando 200, aquela fatoração rapidinha que eu falei para vocês, 2 vezes 10 ao quadrado, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 2 raiz de 2 repete, mais fatorando 8, 2 ao quadrado vezes 2.
Agora, vamos colocar para fora aquilo que é possível sair da raiz. Então, isso aqui é possível sair, esse vai sair, esse 10 vai sair e esse 2 vai sair. Então, todos eles, esse vem para fora, esse vem para fora da raiz, esse 10 vem para fora da raiz e esse 2 vai para fora da raiz. Então, vai ficar da seguinte maneira. Se tiver algum número fora, vai multiplicar. O 3 encontra o 18, então vai ficar 54 raiz de 2, mais o 7 sai, não tem ninguém lá fora, então fica 7 raiz de 2. O 10 sai, também não tem ninguém fora, fica 10 raiz de 2. Isso tudo dentro de parênteses, não posso eliminar ainda os parênteses. Isso divididos por parênteses também. Esse 2, raiz de 2, eu repito, mais o 2 sai e o 2 fica. E o outro 2 fica dentro da raiz. Agora nós podemos somar isso tudo aqui, ó. 54 mais 7 mais 10. Então, 54 mais 7, 61, com mais 10, 71. Aqui, então, eu vou ficar com somando tudo isso aqui, vamos ficar com 54 mais 7 e mais 10. 64, 71, raiz de 2. Isso dividido, não preciso mais dos parênteses, por 4 raiz de 2. Como isso aqui é divisão, e as raízes são iguais, o que eu posso fazer? Isso aqui corta com isso. Como 71 não dá para dividir por 4 exato, o que você vai fazer? Você vai deixar na forma de fração. Não dá para simplificar, então fica nesta forma aqui. Ok? Então resolvemos esse exercício desta maneira. Vamos aqui a essa último exercício. Vamos fatorar o 27, fatorar o 48 e fatorar o 12. Vamos fatorar todos eles. Então, reescrevendo aqui, vai ficar assim, ó. 4, fatorando 27, 3 ao quadrado vezes 3, mais 2, fatorando 48, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E aqui embaixo, fatorando 12, 2 ao quadrado vezes 3. Agora nós vamos pegar esses. Esse aqui vai para fora. Esses dois vão para fora. E esse 2 também vai para fora. Então isso vai ficar assim, ó. O 3 saindo encontra o 4. Vamos ficar com 12 raiz de 3. No caso aqui, esse 2 sai e esse 2 sai e encontra o 2 lá fora. Então, 2 vezes 2 que vão sair, 4 vezes 2, 8. Então, você tem 8 raiz de 3. E aqui embaixo, você tem 2 raiz
de 3. Somando em cima, 12 mais 8, 20. Raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. Novamente, nós temos aqui uma divisão. Como tem raiz de 3 em cima e tem raiz de 3 embaixo, vamos eliminar. 20 divididos por 2, isso fica 10 e é a resposta do exercício. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer os exercícios. Eu não vou passar tarefa nova. Tem muita gente que não fez as atividades de multiplicação de radicais, divisão de radicais e as expressões envolvendo isso. Então, é a oportunidade de você refazer essa tarefa ou fazer a tarefa que não fez. Tem muita gente que não fez isso aqui e alguns fizeram errado. Então, você vai fazer isso, vai tirar sua foto, vai postar na plataforma. Sempre verifica se a foto ficou nítida, se dá para ler o que você escreveu. Alguns estão tirando assim muito longe, alguns estão tirando assim meio desfocada a foto, vê se fica bem nítida. E ao terminar todas as suas postagens, a sua aula, você vai lá em concluir aula, finalizar aula, para que a sua presença seja marcada. Se você não concluir, não vai ser marcada a sua presença e você vai ficar com falta nessa aula. Então, bons estudos para você, se dedica, porque você só tem a ganhar com isso aqui. Um grande abraço, fica com Deus.